Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo aí para vocês no nosso canal oficial, canal oficial da Ubiquiti no Brasil, no YouTube. E esse case que eu vou apresentar para vocês, ele é de cobertura Wi-Fi em um centro de distribuição, num armazém, uma área bem grande, que precisava de cobertura Wi-Fi em todos os corredores, de onde ficavam os produtos armazenados para que os coletores pudessem fazer a leitura de código de barra, uma aplicação muito comum, de centro de distribuição. Então esse é o case que vai ser apresentado nesse vídeo para vocês. Então para a gente dar início aqui, então vamos lá falar um pouco do ambiente em que a solução foi implantada. Bom, a gente está falando então nesse case da sede da Vega Motors, que fica em Itajaí, Santa Catarina. Então lá fica o centro de distribuição. A gente consegue ver aqui na foto então, o galpão de armazenagem, o armazém onde ficam estocados os produtos. Eles fazem a fabricação de produtos na Argentina, eles têm lá 3 polos industriais. E aqui no Brasil tem o centro de distribuição que fica em Itajaí, Santa Catarina, e um centro comercial que fica em São Paulo. Inclusive o centro comercial de São Paulo e o centro de distribuição em Santa Catarina foram conectados via VPN site-to-site usando o faro da família Unify. Tá? O galpão que vocês estão vendo aqui, ele é um espaço bem grande, a gente está falando aí de um galpão de 120 metros por 100 metros, ou seja, a gente está falando de uma área aí de 12 mil metros quadrados para cobrir com Wi-Fi, E nesse case aí, os integradores que executaram a solução, que são os nossos parceiros da ETH, a gente já gravou vários outros cases também em conjunto e a gente vai gravar mais cases. Nesse case a gente tem todos os desafios inerentes de um centro de distribuição. Então, quando a gente olha lá para um centro de distribuição, a gente vai ter um pé direito alto, acima do normal em escritórios tradicionais, e isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o projeto e o desenho da rede Wi-Fi. Então, aqui no galpão do armazém da Vega, a gente está falando de um pé direito de 12 metros de altura, E quando a gente vai fazer a instalação de access point com antena interna ou unidirecional, a recomendação é evitar instalar o equipamento em alturas maiores do que 6, 7 metros, porque senão você vai precisar de mais APs, enfim, eu já vou comentar isso na sequência para vocês. Tá? Então a gente está falando de uma rede 100% Unify, mais um case de rede 100% Unify. O que é uma rede 100% Unify? É uma rede que não só o Wi-Fi é feito com access points Unify, mas toda a infraestrutura cabeada utiliza switches da família Unify e também o roteamento, o roteador na borda, o faro, é Unify. Então, qual a grande vantagem de se trabalhar com uma solução 100% Unify? Gerência centralizada. A Unify é uma solução baseada em software, o paradigma que a gente chama de Software Defined Networks, SDN. Então, a grande vantagem, e isso é realmente uma grande vantagem, é que você não precisa ficar fazendo gerência individual de cada um dos seus APs, de cada um dos seus switches, do seu roteador, você enxerga todos eles na mesma interface, então uma gerência centralizada, um monitoramento centralizado, e isso remotamente, inclusive, e isso facilita demais no dia a dia. Então aí os parceiros integradores que executaram o projeto, eu já comentei, mas vou reforçar, a ETH Soluções em TI, eles são de Florianópolis, E a gente já fez outros cases em conjunto, de coworking, de universidade, e a gente vai fazer mais cases também, então depois dá uma olhadinha lá no nosso blog, que tem uma área só com cases que a gente já publicou, tem aí basicamente todas as verticais mais tradicionais que a gente tem no mercado. Okay? Então esse é o cenário, esse é o ambiente. Esse é o ambiente. Então vamos lá. Aqui a gente consegue ver na parte inferior o dashboard do Unify, como é que aparece então a rede unificada na interface do Unify. Então a gente vê aqui que no projeto foram utilizados 45 APs, 2 switches e um USG, que é o faro. Então a gente tem aqui um roteador na borda, o roteador se conecta em um switch, que se conecta em outro switch, que distribui a conexão para todos os outros access points. Tá? E aqui na tela de cima a gente vê a relação de device. Então na tela de baixo o dashboard, a tela principal, quando a gente abre o software Unify a gente cai nesse resumo sintético da saúde, aí, entre aspas, da rede, onde a gente consegue bater o olho e visualizar a rede como um todo.
E na parte de cima a tela de devices, dispositivos, né? Então a gente consegue ver os dois switches, um de 8 portas, um de 48 portas, o SG, o faro, e começa então a relação de APs aqui para caber bem no slide, a gente deu uma abreviada, mas basicamente foram usados os seguintes equipamentos: 3 o AP AC Lite, é o AP de entrada do nosso portfólio. Esses APs Lite de entrada, eles foram instalados no escritório administrativo, então onde fica o pessoal da administração, tá? Foram utilizados 22 AP-ACLR, o Access Point Long Range, nosso, já vou falar dele também na sequência, 20 AP HD, na verdade os APs HD a empresa já tinha. Tá? O projeto foi de expansão do galpão, então basicamente a empresa duplicou o tamanho do galpão, e aí a ETH entrou no circuito para fazer essa expansão, essa estruturação, e como os APs HD já existiam, eles foram mantidos, obviamente, mas no contexto de um centro de distribuição, o AP HD acaba sendo equipamento demais, não precisa de tudo isso num ambiente de centro de distribuição. Então a ETH completou o restante da área nova que foi expandida com o AP ACLR, que eu vou falar na sequência, né, porque se a gente olhar para o centro de distribuição, o que a gente tem? Uma área esparsa e com menos clientes conectados. Então a gente não tem um grande volume de pessoas conectadas, né? A gente tem um volume pequeno, o objetivo maior é armazenamento, então a área é bem grande, e o objetivo primário também é que o Wi-Fi atenda os coletadores, os leitores de código de barra, e não necessariamente as pessoas, tá? Então, para esse perfil, o APHD acaba sendo equipamento demais, porque ele é um equipamento para ambientes de alta densidade, para eventos, para praças públicas, né? Onde num espaço pequeno a gente tem uma grande concentração de pessoas. Não é o caso de um armazém. No armazém a gente tem uma área maior, mais esparsa, com menos pessoas, tá? Então, todo o projeto foi expandido usando o AP SLR, mas é claro, não há problema nenhum em usar um AP melhor do que realmente seria necessário para o perfil da aplicação, então foram mantidos os HD. Em termos de switch, foi usado um de 8 portas na sala do DTI, né, no CPD, que é onde ficam os equipamentos da rede, né? Então esse switch de 8 portas recebe a conexão do gateway, do SG, que recebe a conexão na internet, e ele faz um uplink via fibra ótica, também comento daqui a pouco na sequência, com o outro switch que está no galpão, propriamente dito, que é um switch de 48 portas, que distribui cabeamento de rede para todos os APs, e os dois switches aqui no case são switches PoE. Então no caso do switch do galpão de 48 portas, todos os access points usados já foram alimentados pelo próprio cabo de rede. Isso é uma grande vantagem de usar switch PoE. Você diminui a complexidade de equipamentos de cabo na sua rede, né? Por quê? Porque por AP você deixa de ter uma fonte, um injetor PoE e um outro lance de cabo. Então você tem um único lance de cabo que sai direto do switch até o AP. Isso acaba simplificando o ambiente, e quanto mais APs você precisa no ambiente, melhor é o resultado, o efeito dessa simplificação. Além dos switches, também foi usado um SG Pro 4, né, o Faro, e no centro comercial de São Paulo foi usado um SG, um modelo de entrada, para fazer uma VPN site-to-site com esse USG Pro de Itajaí. Então fechando aí a VPN São Paulo e Itajaí, inclusive para que a empresa tivesse essa gerência centralizada no Unify Controller. Então, em termos de equipamento, é isso que a gente tem no case. Aqui a gente consegue ver um mapa, então, do galpão, né, do centro de distribuição propriamente dito. Então, reparem aí, aqui ao lado à direita, né, a gente consegue ver o galpão e a gente percebe que o teto direito realmente é bem alto, o que é comum em galpão, no centro de distribuição, em armazém, porque o objetivo é empilhar o máximo de peças que seja possível, né? Só que, quando a gente trabalha com o pé direito alto, aquilo que eu comentei lá no começo da apresentação do case, do ponto de vista de propagação do sinal na antena omnidirecional interna embutida nos APs, a gente tem um problema para resolver, né? Porque a altura máxima e recomendada para a instalação de um AP convencional, com antenas convencionais, é algo em torno de 6, 7 metros. É claro que pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas seria algo mais ou menos em torno disso. O que vai determinar de fato é um survey, a leitura da área de cobertura no ambiente. Por quê? Quanto mais alto que isso a gente vai instalando o AP, a gente vai ter cobertura no chão. Só que a tendência é que exatamente no ponto abaixo do AP, então perpendicular ali, no ponto abaixo do AP, a gente tende a ter uma área de sombra.
né? E aí essa área de cobertura no entorno, depois dessa área de sombra, ela tende a aparecer novamente. Mas exatamente abaixo do AP, a gente tende a ter uma incidência de área de sombra. E isso pode ser, com certeza, um grande problema, né, na hora de usar a coletadora abaixo do AP. Bom, o que se faz nessa situação? Tem algumas estratégias. Uma estratégia, se possível for, é providenciar um suporte, uma sustentação, uma haste que diminua a altura de instalação do AP em relação ao pé direito do galpão. Outras estratégias que existem, né, no entorno do galpão, dependendo da possibilidade ou não, colocar os APs instalados nas paredes. Tá? É claro que isso não resolve o problema de cobertura no centro do galpão, mas é uma estratégia principalmente aí na área mais periférica do galpão. E uma outra estratégia também muito comum, quando a gente está falando de centro de distribuição, a gente tem corredores, né? Então a gente tem aqui onde os produtos ficam armazenados e a gente tem os corredores para ter acesso aos produtos. Então uma estratégia é instalar nas extremidades dos corredores access points com antena externa, usando uma antena direcionada para prover cobertura no corredor. Então pode ser feito aqui um zigue-zague com APs usando antenas direcionais por corredor. Tá? E nesse caso, dentro do portfólio Unify, existe o AP ACM, né, o Mesh, que tem antenas externas que poderiam trabalhar desse jeito. Uma outra estratégia que existe, que é a estratégia que foi adotada aqui nesse projeto, é você usar mais access points do modelo tradicional, assim você evita o custo de ter que acoplar antenas adicionais, né, antenas externas no AP, então você usa os APs tradicionais com antenas internas, só que você coloca mais APs no corredor. Por que mais APs? Porque se eu pegar esse AP aqui, por exemplo, logo abaixo dele, como esse AP foi instalado numa altura maior do que a recomendada, a gente sabe que a gente vai ter uma área de sombra logo abaixo dele. Como que se resolve esse problema? Com um outro AP próximo dele, que vai ter a área de sombra dele também logo abaixo dele, mas que vai prover sinal para o AP vizinho. Então, quando você coloca mais APs nesse espaço, e eles acabam ficando mais próximos entre si, você faz com que um AP vizinho resolva o problema da área de sombra do outro. Né? Claro que isso exige todo um esforço de um planejamento, de leitura, né, de survey em loco para verificar o tamanho da célula, aplicar um bom planejamento de canais, tanto em 2,4 GHz como em 5 GHz. Né? Então é trabalhoso, mas é assim que funciona. O Wi-Fi trabalha dessa forma. Então é importantíssimo fazer esse planejamento de canais. Foi isso então que o pessoal fez. A opção foi por instalar o AP no teto realmente, mas colocar mais APs para fazer com que os APs vizinhos cobrissem a eventual área de sombra logo abaixo dos APs. E é isso que foi feito, e lá no ambiente o resultado satisfatório, né, a área de cobertura em todos os ambientes, então as coletadoras ali, os leitores de código de barra funcionam normalmente. Ok? Então, em termos de access point, o destaque aí do projeto, né, seria o AP ACLR, que foi o AP que foi utilizado para a expansão do galpão. Né? Então, os novos APs que foram instalados, basicamente, foram o AP ACLR, né, o Long Range, de maior alcance. E qual que é o diferencial desse access point em relação ao access point tradicional? Né? Ele é equipado com uma antena diferente, ele usa um sistema de antena fractal que tem tripolaridade, tripolar. O que isso quer dizer? Ele é um equipamento que a antena dele acaba tendo uma área de cobertura, um alcance melhor do que as antenas tradicionais. Porque ele é uma antena projetada de forma diferente para ter esse alcance melhor. E aí aqui a gente tem que tomar cuidado para destacar o porquê que de fato uma antena melhor realmente melhora o alcance do sinal. E essa é a estratégia para a gente ter um AP com melhor alcance, melhorar, investir, ter antenas melhores. Bom, a gente vê muita propaganda aí de alguns APs e roteadores Wi-Fi que têm um alcance de sinal melhor porque eles têm maior potência. Né? E tecnicamente operar com potência alta um access point é um erro bem grave de boas práticas de projeto. Por quê? O problema é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, a potência média aí de padrão, média não, mas a potência padrão, que tende a ser padrão de operação de APs e mesmo de roteadores Wi-Fi, é 100 mW. 100 mW quer dizer 20 dBm.
Tá? E a recomendação de boas práticas para instalação de redes Wi-Fi diz o seguinte: uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer no nosso planejamento de células é diminuir essa potência padrão do AP. Nunca aumentar, diminuir essa potência padrão do AP. Tá? Por que isso? Porque se a gente pegar hoje a maioria, praticamente todos os dispositivos clientes que a gente tem, mobile, né, smartphone, tablet, leitores de código de barra, laptops, a gente vai ter aí em média, quando não menos, algo em torno de 15 dBm de potência. Quando a gente está falando de decibel, a gente está falando de escala logarítmica. Então essa diferença de 15 dBm para 20 dBm não é pouca coisa, é muita coisa. A gente está falando que um dispositivo cliente tem, em média, 25% da potência de um AP. E o que isso quer dizer? De nada adianta eu pegar um access point e colocar mais potência no rádio para ele transmitir um sinal mais longe, se o meu dispositivo cliente não vai ter potência de retorno desse sinal. Então o que vai acontecer? Quando você aumenta a potência do AP, você tem uma falsa sensação de que a área de cobertura ficou maior. Por quê? Mais longe você vai ler um sinal de melhor qualidade no seu celular. Então lá no seu dispositivo, no smartphone, você vai ver um sinal melhor, lindo, muito bonito. Né? Só que você vai ter instabilidade, problema de conexão, e muitas vezes você nem vai conseguir conectar no SSID. E aí você fica pensando, mas por que será que eu não consigo me conectar no SSID se eu estou recebendo um sinal muito forte do AP? Porque o cliente não tem potência suficiente para mandar um sinal de resposta que alcance o AP. Então o sinal do cliente morre no meio do caminho antes de alcançar o AP. Por quê? Por culpa sua, porque você aumentou a potência do AP. Então você tornou mais difícil para o cliente falar com o AP. Então o que a gente tem que fazer? As boas práticas dizem para a gente diminuir a potência e trabalhar com células menores. Quando a gente quer, de fato, usar a estratégia para criar células um pouco maiores, e a gente tem que tomar cuidado com essa abordagem, porque a tendência é que quanto maior a célula, mais clientes nela eu vou ter conectado. Isso é uma tendência natural, uma questão espacial. Né? Quanto maior o espaço que eu quero cobrir, é de se esperar que mais pessoas eu tenha. E aí a gente tem que tomar cuidado para não colocar um número de clientes no mesmo AP que não sature a capacidade de processamento dele e mesmo disponibilidade do espectro. Mas em algumas situações é interessante você aumentar um pouco a área de cobertura do AP, porque você tem garantia de que você não está aumentando muito a quantidade de clientes conectados. Isso é comum, por exemplo, em centro de distribuição. Né? Não tem uma quantidade grande de pessoas no espaço. E aí, qual que é a melhor estratégia para fazer isso? Usar antenas de melhor alcance, de maior ganho, de melhor qualidade. Por quê? Porque a antena tem uma característica que a gente chama de reciprocidade. O que isso quer dizer? Eu pegar ou o AP ou o cliente e usar uma antena melhor em qualquer um dos dois, o benefício vai ser mútuo, vai ser para os dois. Então eu melhorar a antena do AP, melhora o alcance, melhora a comunicação tanto para o AP como para o cliente. Eu melhorar a antena do cliente, melhora inclusive para o AP a comunicação. Então antena de maior ganho, uma antena de melhor qualidade, com um desenho que faça com que ela tenha um alcance melhor, faz com que a gente tenha então, essa reciprocidade e aí sim a gente tem um benefício para o cliente. Então a gente pode e deve usar antena melhor e diminuir a potência do AP, porque aumentar a potência nunca vai ser solução para comunicação AP-cliente. Tá? Então, a única aplicação que a gente queria, que justificaria aumentar a potência de comunicação de um AP, é para fazer um AP alcançar melhor um outro AP que teria uma potência simétrica de rádio, mas isso nunca vai acontecer numa comunicação AP-cliente, porque a cliente não tem a mesma potência de AP. Okay? Então é ruim para o ambiente trabalhar com potência grande. Então não caiam nessa conversa, né, nesse marketing comercial de que um determinado AP é bom porque ele opera com 600 miliwatt. Do ponto de vista técnico de projeto, isso é uma estupidez muito grande. Do ponto de vista técnico, isso é uma estupidez muito grande. Então, boas práticas, faça o oposto. Trabalhe com células menores, potência menor, mais compatível com o cliente. Aí sim você vai ter bom desempenho na sua rede, claro, aplicando um bom planejamento de canais, ok? Vamos adiante. Bom, aqui a gente vê então os switches, aqui a gente tem o S8 150 watts, é um switch Unified de 8 portas, né? Ele tem 8 portas, ele é PoE, tanto PoE passivo como os padrões AF e AT, então basicamente ele serve para alimentar qualquer equipamento PoE, né? E tem também duas interfaces SFP de 1 GB para fazer uplink de fibra ótica, por exemplo.
E aqui a gente tem o 48, o S48 750 watts, então ele tem 48 portas, e ele tem duas interfaces SFP de 1 GB e outras duas interfaces SFP mais de 10 GB. Tá? Para conectar o switch lá da sala de TI, até, que é esse de 8 portas, até o switch do galpão, do centro de distribuição, que é esse de 48 portas, a distância não era muito grande, né? Como a distância era menor, bem menor do que 300 metros, eles poderiam ter usado módulos de fibra multimodo com a fibra multimodo, né, porque para essa distância é mais suficiente, mas eles optaram por usar módulos de fibra monomodo com tecnologia WDM. Qual que é a vantagem? Se você usa a fibra tradicional, a multimodo, você vai precisar de um cabo de fibra, que na verdade são duas fibras, uma exclusiva para TX, transmissão, outra exclusiva para RX, recepção. Então você usa um cabo de fibra que na verdade tem duas fibras ali, uma isolada para transmissão, outra para recepção. Quando o módulo suporta a tecnologia WDM, né, que é multiplexação por comprimento de onda, o módulo transceptor, ou seja, transmissor e receptor, ele tem tecnologia para conseguir, no mesmo sinal luminoso, usar diferentes comprimentos de onda da luz, luz não visível, quando a gente está falando de luz não visível aqui, né? Usar diferentes comprimentos de onda de luz, e nesses diferentes comprimentos de onda eu consigo usar um comprimento para transmitir e outro para receber. Ou seja, uma única fibra de fato, eu consigo fazer transmissão e recepção ao mesmo tempo. Tá? Então foi o módulo aí que eles optaram por usar, né, módulos da própria Ubiquiti. Então a gente tem os módulos UFiber, a gente tem várias opções, multimodo de 1 GB, multimodo de 10 GB, monomodo de 1 GB, de 10 GB, com suporte a WDM, sem suporte a WDM. A gente tem aí uma variedade grande no case completo, lá publicado no blog, vocês têm essas informações, ok? Indo adiante, então, além do Switch Unify, eles usaram o SG, né, Unify Security Gateway. Então tem um SG Pro 4 no centro de distribuição e no centro comercial que fica em São Paulo um USG, que é esse faro menor, tem 3 portas, né? E fizeram entre os dois USG uma VPN site-to-site, né? A configuração de VPN site-to-site entre dois firewalls Unify que estão gerenciados pela mesma controladora é uma questão de poucos cliques. Tá? O SG Pro 4 ele tem duas interfaces LAN e outras duas interfaces WAN que são combo porta elétrica e porta SFP para fibra ótica, então você pode escolher como você quer fazer a ligação da conexão WAN, se você quer conectar link de internet via porta elétrica, RJ45, terminal, né? Ou via fibra ótica usando a interface SFP. Tá? E também é possível, se você quiser fazer o uplink na sua rede local direto na interface SFP, é possível fazer uma redesignação das portas, né? Remapeamento de portas para usar a porta WAN para esse fim. Não é o comportamento padrão do SG. Tá? Então, outra vantagem também do SG é o monitoramento, a interface de monitoramento dentro do Unify, né, tem um visual que facilita demais a gerência. Então ele agrupa todo o consumo de internet por categoria de aplicação. Então o cliente consegue olhar aqui nessa interface e ver o perfil do consumo de tráfego que está existindo na empresa, que está acontecendo. Então o que está sendo consumido? Está sendo consumido YouTube, está sendo consumido Netflix, está sendo consumido aplicação web, enfim, tudo organizado e a empresa pode personalizar essa tela de monitoramento de estatísticas de tráfego, habilitando a visualização daquele perfil de aplicação que interessa para ela ou não. Ou seja, a gente está falando de uma rede, então, realmente totalmente unified. Tá? Então, rede totalmente unified do ponto de vista aqui de infraestrutura, APs para Wi-Fi, switch para cabeamento e Unify Security Gateway para roteador. Uma outra característica que eles tiveram lá no case, né? Além aqui do galpão, um pouco afastado do galpão principal, existe essa área aqui, que é uma área de confraternização lá da empresa, do centro de distribuição. E tem uma churrasqueira aqui, então às vezes o pessoal faz uma confraternização nesse local e não tem passagem de cabo aqui, não tem passagem de cabo. Então o que o pessoal fez? Foi estabelecido um enlace ponto a ponto usando os rádios AirMax da Ubiquiti. Então foram usados aí 2 Nanoloco AC, é um equipamento que tem um preço extremamente atrativo, que pode ser usado, né, para fazer ponto a ponto em empresas, quando você quer ligar 2 barracões, 2 áreas, até um limite de 1 km.
E normalmente isso atende a maioria das empresas, né? Mas se eventualmente o seu terreno é maior e você precisa conectar barracões a distâncias maiores, a gente tem outros rádios no portfólio que atendem distâncias maiores, 3 km, 5 km, né? Mas o rádio de entrada seria a Nanoloco, tem um preço muito atrativo, algo em torno de R$ 330, é muito barato, né? Você construir um enlace ponto a ponto comprando 2 rádios desses. Então eles instalaram a unidade que ficou funcionando como AP aqui, onde a gente está vendo nesse ponto do barracão, tal que recebia a conexão para o switch, né? E a estação, ou seja, o cliente desse rádio como AP na área da churrasqueira. Então, mais ou menos aí uma distância de 140 metros, eles estabeleceram esse enlace só para ter conexão com a internet quando acontecem as confraternizações, e aí eles conseguiram, né, passar aí banda 230 megabits por segundo, algo em torno disso. É mais do que o link de internet, mais do que suficiente para essa demanda, para prover a conectividade quando essa área aqui é usada. Então, mais uma vez, dentro do portfólio da Ubiquiti, além da solução Unify, a gente também tem as soluções de rádio outdoor que são muito usadas por provedores, né? A Nanoloco AC é uma CPE muito comum que o provedor usa na casa do cliente para distâncias até 1 km, junto de outras, né? Junto de Lightbeam e outras também. Mas além de CPE, esses equipamentos podem ser usados também para ponta a ponta, uma outra característica aí do case. Só para fechar, né, o case é um pouco grande, né, muita tecnologia envolvida, de AP, de switch, de roteador, módulo de fibra, enlace ponto a ponto, mas é bem comum, é o que se encontra no ambiente de empresa, tá, na indústria no geral. O Marcelo Coutinho, gerente de TI da Vega Motors, ele diz o seguinte, que em 2018, na verdade o depoimento dele é bem maior, aqui a gente colocou um resumo, né? Mas depois vocês podem acessar o case completo, que vai ficar na descrição do vídeo, e aí tem lá o depoimento completo dele, mas em síntese ele diz que em 2018, com a ajuda da TH, eles implantaram uma nova topologia de rede, né? Reestruturaram a rede, expandiram a rede, e aí eles fizeram um novo cabeamento para todos os novos APs, redimensionando os equipamentos e adequando aí as novas necessidades, porque eles precisaram expandir de fato. Eles eliminaram os equipamentos de outras marcas, né? Eles tinham antes uma rede com APs Unify, mas com vários outros equipamentos de outros fabricantes, e isso estava gerando muito problema. Então eles eliminaram os equipamentos de outras marcas e centralizaram tudo, né, toda a rede Wi-Fi nos dispositivos Unify da Ubiquiti. Por fim, fizemos uma migração completa, sem problema para o processo produtivo, né, transparente para o usuário final. Estamos muito satisfeitos pelo retorno obtido, pelo suporte prestado pela TH e estamos seguros de ter feito a escolha do fornecedor correto. Então, a solução está funcionando muito bem e o cliente aí está muito satisfeito, não só com o hardware da Ubiquiti, que é um equipamento muito confiável, de muita qualidade, mas também pela qualidade da prestação do serviço do projeto executado pelos parceiros da ITH, né, que já fizeram vários outros cases com a gente. Okay? Para encerrar, a gente tem vários outros canais aí que vocês podem acessar para ter mais informação, todos esses canais que estão aparecendo aqui em português, nosso fórum oficial, nosso blog, nosso canal no YouTube. Tá? Então acessem, se inscrevam no nosso canal do YouTube para receber notificação de novos cases. Os cases normalmente são publicados em artigo no blog e também no canal. E a gente também no canal grava vários vídeos, não só de cases, mas de tutoriais de configuração, de portfólio. Então inscrevam-se aí, deixa o like no vídeo para vocês serem notificados quando novos vídeos forem publicados. Ok, pessoal? Bem, um abraço, tchau, tchau.